Fala pessoal, tudo certo com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se tu não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o Júlio Dias e você está no canal Foca na Matemática, onde você vai aprender matemática de um jeito fácil, te garanto. Gente, vídeo curto hoje, tá? Eu sempre falo isso, né? Mas hoje é de verdade, tá? Segunda ou terceira propriedade dos radicais, uma propriedade bacana pra caramba, tá? É uma coisa onde os alunos enxergam assim, quando vem numa prova, num concurso, e se apavoram. Radical de radical, mas é muito tranquilo, tá? Então, assim, já vou te pedir, como sempre faço, vai aparecer aqui embaixo, assim, escrito assim, ó, inscreva-se, tá? Vai ali, te inscreve, esse botãozinho, aperta também nesse sininho, que daí o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu lançar um vídeo novo no canal. E também já deixa aquela mãozinha marota, né, para deixar aquele like para nos ajudar. Beleza, gente? Então, assim, para a gente não perder tempo, videozinho curtinho, jogo rápido. Depois da vinheta, então, bora pro vídeo. Solta a vinheta. Então tá aqui, pessoal. Terceira propriedade. A numeração não importa muito, tá, gente? Mas o que a gente tem que saber nisso aqui, tá? Deixa eu trocar aqui a cor da caneta rapidão. A terceira propriedade. Essa propriedade, ela diz o seguinte. Diz respeito às raízes das raízes, né? Já te dei um spoilerzinho lá. Então, a gente pode reduzir o seu índice a uma única raiz. Dessa forma, fica muito mais fácil de tu trabalhar com apenas um radical, beleza? Olha o exemplo abaixo. Então, a raiz enésima da raiz m de a é a mesma coisa que tu pegar, transformar num só radical, multiplicando n por m. Professor, não entendi nada. Relaxa. É muito simples. Olha o exemplo aqui. Quanto que é, pessoal? A raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Vamos fazer aqui no cantinho. Olha só. A raiz cúbica da raiz quadrada do número 64. Pensa comigo. Quanto que é a raiz quadrada de 64? Isso aqui tu sabe, né? É 8. Fácil assim. Só que a gente quer a raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Então, vou botar aqui de volta a raiz cúbica. A gente tinha extraído apenas essa raiz aqui, ó, a raiz quadrada de 64, que é 8. Só que eu quero a raiz cúbica disso aqui. Então, tu sabe que 8 tu pode escrever ele como 2 ao cubo. E assim, gente, uma coisa muito importante, tu precisa saber as propriedades das potências, tá? E tu precisa ver também nessa playlist aqui sobre os primeiros vídeos de radiciação. Então, se tu não sabe nem as potências e nem viu os primeiros vídeos de radiciação, ó, cardzinho aqui em cima, dá uma olhada nessas playlists, beleza? Então vamos lá. A raiz cúbica de 8 é 2, né? Porque tu sabe que tu pode escrever 8 como 2 ao cubo, ok? Tranquilo, né? Vamos lá então. Então aqui, pela propriedade, o que eu faria aqui? Eu faria o seguinte, ó. Eu multiplicaria esse 3 aqui pelo número que tem aqui dentro. Tu sabe que quando não tem nada é 2. Então 3 vezes 2 é 6. Então, na verdade, tu quer a raiz sextuple de 64. Então, tu vai lá, né? Tu já deve ter olhado os videozinhos. Então, tu sabe que 64 tu pode escrever como 2 na 6. Fez esse cara aqui, fez par com esse índice, anulou, saiu o número 2 para fora. Raiz quadrada, raiz sexta de 64, número 2. Tranquilo, né? Cara, é muito simples, na verdade, tá? Vamos fazer mais 2 ou 3 exemplos. E era isso, tá? Vamos lá então. Aqui, por exemplo, quanto que é a raiz quarta da raiz cúbica de 64? Gente, tu não precisa calcular a raiz aqui. O que tu vai fazer é transformar num só radical. Então, tu vai pegar este 4 aqui, vai multiplicar por este 3 aqui. 3 vezes 4, 12. E aí, 64 fica assim, tá? O que tu pode fazer também, né? O que tu pode fazer também é o seguinte, tu pode escrever isto aqui como a raiz 12ª de 2 na 6, tá?
E aí tu pode simplificar isso, se tu quiser, que é a propriedade anterior que a gente viu, né? Então, se a gente dividir isso aqui tudo por 6, por exemplo, né? Dividindo por 6, tu tem 12 dividido por 6, 12 dividido por 6, 2, raiz quadrada, 6 dividido por 6, 1. Então, a raiz quarta da raiz cúbica de 64 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2, tá? Aqui, então, a gente usou duas propriedades. A primeira para transformar num único radical, e a segunda a gente dividiu aqui, né? Sabe que tu pode dividir o índice e o expoente da potência por um mesmo número, beleza? Esta aqui é a maneira mais simples de tu escrever esta raiz, tranquilo? Vamos para a próxima aqui, raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de x ao cubo. Pessoal, seguinte, o que tu vai fazer é o seguinte, aqui ó, tu vai multiplicar todo mundo. Então, tu sabe que aqui tu tem 2, aqui tu tem 2 e aqui tu tem 2. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Simples assim. E x na 8. Olha que barbada, pessoal. Essa aqui a gente vai à loucura daí, né? Porque o nosso objetivo é eliminar o radical. Quando não dá, tu deixa assim, né? Como tu deixou ali, raiz quadrada de 2, a maneira mais simples, né? Mas quando chega nisso aqui é só alegria, né? Porque daí o índice fez par com esse cara, se anulou, o x saiu fora da raiz, não sobrou mais nada aqui dentro, né? Tu não vai escrever assim, né? Raiz oitava, né? Tu não vai fazer isso, né? Tu sabe que tu não pode fazer isso. Se não tem nada dentro do radical, tu eliminou ele, certo? Vamos apagar ali, né? Então aqui, a raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de x na 8 é o próprio x. Oh, delícia, né, gente? Muito bom. Tá, então aqui a gente já sabe a resposta. Vamos para mais uma, então? Nós temos agora aqui a raiz cúbica de x ao cubo, raiz quadrada de x. Pessoal, seguinte, tem uma propriedade que diz que quando tu vai eliminar, né? Se tu tem isso aqui, vamos fazer aqui no cantinho, tá, gente? Aqui, nesse cantinho aqui. Ó, por exemplo, tu tem uma raiz cúbica de x na 5, por exemplo. Tu sabe, já deve saber, porque tu está olhando a terceira ou quarta propriedade, que aqui esse x vai sair, porque tu vai escrever ele como x ao cubo vezes x ao quadrado, né? Tu poderia escrever ele assim, né? Pelas propriedades. Então, tu saberia que esse aqui fez par e saiu fora. Então, ficaria x raiz cúbica de x ao quadrado. Esse aqui não tem como sair. O que eu quero te mostrar é o seguinte, que tem o caminho inverso. Então, se esse x aqui está fora da raiz, para ele estar fora é porque lá dentro ele tinha no expoente o mesmo número do índice. Então, se eu quero colocar ele lá dentro da raiz de novo, eu vou fazer, né? O x ao quadrado já está aqui, vezes esse cara aqui. Só que para ele entrar, para ele sair, ele tem que fazer par. Para ele voltar, ele tem que voltar com o parzinho. Então, eu poderia escrever isso como a raiz cúbica de x5, tá? Isso é importante que tu saiba, porque agora nós vamos utilizar esse contexto aqui dentro deste exemplo aqui, tá? Então, aqui, pessoal, o seguinte, ó, raiz cúbica, antes da gente transformar em um único radical, a gente vai pegar esse x ao cubo aqui e vai botar ele aqui dentro. Então, para ele voltar lá dentro, significa que ele saiu 3 vezes, ok? Ele teria que ter saído assim, ó. Ok, vou fazer aqui no cantinho, tá? Ó, x ao cubo significa que ele saiu 3 vezes aqui de dentro. Então, na verdade, ele seria assim, ó. X vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado, né? Para chegar a x ao cubo aqui, teria que sair 3 vezes. Então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa aqui. X, 2, 4, 6, 7. Tá, gente? Então, aqui é x7. E agora ficou mole, ficou fácil, tá? Tu vai fazer 3 vezes 2, 6.
e x7. E aí tu poderia extrair a raiz, né? Ia ficar x raiz sextupla de x, beleza? Mas o exercício não pede para tu extrair a raiz, então era só para tu fazer aquilo ali. Legal? Então, pessoal, como é que foi a aula de hoje? Uma aula mais curta, né, para a gente ver uma propriedade. Espero que tenha sido útil, produtiva para ti, que tu tenha aprendido, que tu tenha entendido, né? Tu pode me mandar sugestões, pode me mandar no direct lá no Instagram, se tu quiser inclusive, se tu quiser me seguir no Instagram, pode me seguir. Júlio Dias, Júlio underline Dias, né, com 2 i no Júlio, Julio underline Dias. Tu pode me mandar um direct lá com sugestão, com alguma dúvida, que por lá é mais fácil a comunicação. Ou tu pode deixar também na caixinha aqui no YouTube, tá? Então, gente, como sempre, né, eu espero que a gente se encontre nas próximas aulas. Para que isso aconteça, é importante que tu te inscreva no canal. Então, não esquece, moleque, não dá bobeira. Vem aqui embaixo onde está aparecendo, inscreva-se, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aquele like para ajudar a gente. E aí a gente se encontra nos próximos vídeos. Então, até a próxima aula e tchau!